bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar início às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 19 do 2º bimestre. Tema da aula: aula de verificação, números irracionais e dízimas periódicas. Vamos dar início então? Vamos relembrar as aulas anteriores com esse exercício. Né? Pause o vídeo, se você achar necessário, tenta resolver e depois solta o play para conferir. Então lá, com base no que você estudou sobre os números racionais e irracionais, complete a tabela e indique na reta numérica o ponto que melhor representa cada número. Então lá, valor exato ou fração geratriz. Esse é uma dízima periódica, então ele vai ter uma fração geratriz, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Como que seria essa fração? Ele vai ser o número 8 em cima e o 9 embaixo. Né? Nós vimos em aulas anteriores que quando está uma dízima simples, ou seja, não tem anteperíodo, e ela é um número abaixo, menor do que 1, você coloca o período que se repete infinitamente em cima e coloca um 9 para cada algarismo. Nesse caso, 8 nonos. Ela é uma classificação. E a classificação dele? Ele é racional ou irracional? Tá? Então, ele é um número racional, porque ele pode ser representado em forma de fração. E toda dízima periódica é racional. Né? E agora, aonde fica esse ponto? Se ele é 0,88888888, ele é maior do que 0 e menor do que 1. O único ponto que está entre o 0 e 1 é o ponto A. Agora vamos analisar o segundo. 0,5. Aqui que está o probleminha, tá? Lembrei disso aqui. O ponto A não é aqui. Que aqui o ponto A está bem no meio. 0,8888 está mais ou menos aqui, né? Então seria um inteiro dividido em 9 partes, ele pegaria a 8ª parte. Então não existe o ponto dele aqui. Então tem o A, o B, o C, o D e o E. A, B, C, D e E. Então estranho, porque ele não existe o ponto dele aqui. O 0,88888 seria aqui. Vamos chamar ele de ponto R, tá bom? Então vai ficar o ponto R. 0,5 é um valor exato ou uma fração geratriz, né? Ele é um valor exato de 0,5, mas eu posso representar em forma de fração como 5 décimos, também na forma irredutível, meio, tá? Como eu posso representar em forma de fração e ele é exato, né? Ele é finito, ele tem fim, então ele é racional, certo? E o ponto que representa ele é exatamente o ponto A. 2,133333333 infinito. Esse é uma dízima periódica. Então, para fazer essa dízima periódica, ele tem uma parte inteira, né? E aí depois ele tem o 3 repetindo infinitamente. Então, um dos métodos para resolver isso aqui, você faz o quê? X é igual 2,13 infinito. Eu quero que a vírgula fique uma casinha depois do número que é infinito ali. Então, eu vou multiplicar ele por 10. Então, ao multiplicar ele por 100, quer dizer que ele vai dar duas casas, vai ficar 100 vezes x igual a 213,3 ao infinito, certo? Eu quero que ele ande mais uma casinha depois disso. Não, vou fazer agora multiplicar por 10. 10 vezes x vai dar 21,3 ao infinito. Agora eu tenho duas contas que não tem mais o anteperíodo. Então eu vou fazer esse menos esse. Vou ocupar aqui embaixo, depois eu apago, tá? Vai ficar lá, 100x menos 10x é igual, né? Em cima fica 213,3 ao infinito menos 21,3 ao infinito. A parte infinita matou com a parte infinita. 100 que tira 10, 90x. Igual a 213 menos 21, fazendo essa conta. 213 menos 21, 2, empresta, aí fica 192, certo?
Então ficou 192, é isso mesmo? 192. E aí o 90x que está multiplicando passa dividindo. Então essa é uma fração 192 90avos, tá? Então essa é uma maneira de resolver. E deu 192 90avos, certo? Outro método, então o método mais fácil que pode ter é isso aqui, ó. Eu vou copiar o número até chegar na primeira casinha da dízima. 2, 1, 3. Agora eu vou subtrair o número incluindo o período da dízima, tá? Agora eu vou subtrair pelo número que não pertence ao período, que seriam os números que estão na frente do período, que é 21. E daí eu vou dividir tudo isso por quantos algarismos tem o meu período? 1. Então eu coloco um número 9. Quantos algarismos eu tenho o anteperíodo? 1. Ah, mas esse 2? Esse 2 é a parte inteira. É o anteperíodo. O anteperíodo eu tenho 1. Então eu coloco 1, 0. Aí, fazendo a conta, 213 menos 21 dá 192. Dividido por 90. Aí, se eu pegar uma calculadora, vamos ver, e fizer lá 192 dividido por 90, olha lá, 2,1, 3 ao infinito, certo? Então, continuando, vamos fazer aqui. Ele é um número racional ou irracional? Como ele pode ser representado em forma de fração, ele é um número racional, tá? E o ponto dele, eu sei que é maior do que 2 e menor que 3. Então, é o ponto D. Tranquilo? Agora aqui, menos raiz quadrada de 10. Então, eu tenho que ver quem vezes ele mesmo chega perto do 10. Eu vou fazer o seguinte. Quadrados perfeitos. 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Opa! Chegou perto do 10 aqui, né? Então, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E o próximo quadrado perfeito, 4 ao quadrado dá 16. Ou seja, raiz quadrada de 16 dá 4. Então, ele está entre o 3 e o 4. Então, raiz quadrada de 16 está entre o 3 e o 4. Mas lembrando que o resultado dele vai ser negativo. Então, ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Então, ele vai ser menor que menos 3 e maior do que 4. Então, ele está aqui, ó, ponto E. Então, ponto E que é. E ele é o quê? Irracional. Por ser um valor irracional, eu não consigo ter ele. Eu sei que é aproximadamente 4, infinitos de número lá, né? Então, não tem como representar em forma de valor exato ou fração da raiz, tá? E ele é o ponto E. Agora, o raiz quadrada de 16, certo? Dá exatamente o quê? Raiz quadrada de 16 dá exatamente 4. Então, não tem esse negócio de valor de fração, nada, né? É um valor exato, é 4. E como ele deu um valor exato, ele é racional, tá? Então, a alternativa, a letra dele, no caso, é justamente a letra B. Tá, agora eu entendi o que aconteceu com a letra da primeira lá. Como ele era 0,88888 e eles quiseram falar que era a única letra que sobrou foi essa, eu acho que eles quiseram dar a entender que era uma dízima negativa. Então daí seria menos 8 nonos. Aí seria a letra C. Tranquilo? Vamos ver o que o material vai falar sobre isso. Então lá, não falou nada, continua sendo positivo. Então, 8 nonos, 1 meio, que é um decimal exato, ele tem fim. Dízima periódica, ele não tem fim, né? Então, em forma de fração geratriz,
nós chegamos a um outro valor diferente do que eu fiz lá, né? Só que aquele valor meu foi simplificado, tá? Olha o outro jeito que eles fizeram 2 inteiros, tiraram os 2 inteiros e acharam que 13 menos 1, fazendo aquela mesma estratégia, chegaram a 12/90. E aí, se eu fosse fazer uma equivalência, 12/90 seria 2 inteiros, vezes 90/90, que seria inteiro, né? 2 vezes 90 dá 180, mais o 12 dava os 192 que nós chegamos sobre 90, tá? Mas eles fizeram de forma simplificada. Aí veio o irracional, que era menos raiz quadrada de 10, que dava menos 3,1. E aqui dava exato. Tranquilo? Então aqui foi feito. Olha lá, aqui eles colocaram, viu? Eles colocaram menos para poder dar a letra C. O resto tá tudo do mesmo jeitinho que a gente fez, né? Só aqui que tá na forma reduzida. Agora é com vocês. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Vamos lá então, uma questão do Saresp. Observe a construção ao lado. Então aqui está a construção ao lado, certo? Podemos afirmar que o ponto B indica a posição do número. Então esse ponto vai indicar a posição de qual número? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 3. Então preste bem atenção. Ele começa no 0 e vem até aqui. Ele quer saber qual é o tamanho do 0 até o ponto B. Analisando, eu vi que aqui tem um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais a 1. Então, para eu achar o tamanho disso daqui, que eu deixei mais grosso agora aqui, eu chamo ele de diagonal. Então, diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 ao quadrado dá 1 e 1 mais 1 dá 2. Então, diagonal ao quadrado é igual a 2. Mas eu quero saber só diagonal. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2. Então, esse tanto aqui é a raiz quadrada de 2. Quando eu faço isso aqui com transferidor, que nem a gente fez na aula anterior, a gente chega que essa distância aqui tem raiz quadrada de 2. Quando eu ponho a ponta seca do transferidor ali e faço mais uma volta para cá, eu chego que essa distância, que eu vou fazer de outra cor até, essa distância também tem raiz quadrada de 2. Então, essas duas distâncias têm o mesmo valor, raiz quadrada de 2. Agora, quanto que dá do A até o B? Eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de 2. Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha conseguido chegar nessa resposta também. Ó, viu? Raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Então ele fala isso, mesma coisa que eu falei aqui, né? Ó, a hipotenusa do triângulo retângulo é igual aos raios do arco da circunferência azul e da circunferência verde. A posição de B corresponde à medida de 2 raios ou diâmetro a partir do zero. Pelo teorema de Pitágoras, raio é dado por... Chegamos que raio é raiz quadrada de 2. Considerando o valor positivo nessa construção, o B representa o número irracional 2 vezes raiz quadrada de 2, que é a alternativa C. Tranquilo? Então vamos lá. Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Vamos lá. Questão da Saresp, né? A parte não periódica, ou seja, o antiperíodo da dízima, que tem como fração geratriz 37/45 é... Então eu posso fazer aqui 37/45, tá? Só por nível de curiosidade, se eu achar uma fração equivalente, multiplicando por 2 o de cima e de baixo, eu chego que embaixo é 90, certo? E aí, não vou conseguir pelo esse método, achei que ia dar certo, mas não.
O método mais simples seria o seguinte: fazer a divisão. Toda fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. Então, 37 dividido por 45. A primeira pergunta é: quantos algarismos tem o 45? 2. Eu pego 2 algarismos lá e também faço a seguinte pergunta: 45 dá para dividir... 37 dá para dividir por 45? Não. Então não tem ninguém para abraçar, né? Então eu vou começar a fazer minha pergunta. Quantas vezes o 45 eu preciso para chegar perto do 37? Nenhum. Porque se eu for 1, vai passar. Né? Ou podia fazer pergunta: quantos 45 cabem dentro do 37? Nenhum. 37 que tira 0 dá 37. Eu entro nas casas decimais, eu coloco uma vírgula aqui. Entrei nas casas decimais, eu sei que aqui tem infinitos zeros, eu represento se eu quiser e se eu precisar. Aí eu desci um zero. Quando eu desço um zero, eu tenho que resolver. Quantas vezes o 45 chega perto do 370 sem passar? Se fosse 50, e 8 vezes 50 dá 400. Então chega perto ali, vamos tentar o 8. 8 vezes 5, 40. E aí sobe o 4. 8, fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 32. 3, 4, 5, 36. Ó, chegou pertinho. 36. 0 que tira 0, 0. 7 que tira 6, 1. 3 que tira 3, 0. Sobrou 10. Abaixa mais um 0. E se abaixou, tem que resolver. 2 vezes 45 dá 90. Chegou pertinho do 100. Sobra 10, abaixa outro 0 e deu 100 de novo. E se abaixou, tem que resolver. 2 vezes 45 dá 90 de novo. Sobra 10, abaixa outro 0. 2 vezes 45 dá 90, sobra 10, abaixa o 0. E assim continua. Dá uma dízima periódica. E aí, essa dízima periódica pode ser representada dessa maneira. A pergunta é: qual é a parte não periódica? A parte que não é periódica é o 8. A alternativa D. Tranquilo? Espero que tenham acertado. Conferindo a correção do material, eles fizeram o mesmo procedimento. Quando começaram a dividir e perceberam que é dar uma dízima, repararam que o 8 é o período. Então, é o antiperíodo, né? O período é 2, o que não é periódico, o que eu sempre aprendi como antiperíodo, é o 8, alternativa D. Agora, atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então lá, um avião decola mantendo o seu ângulo de inclinação com o solo e atinge 1 km de altitude no momento que a distância percorrida em solo é de 5 km, como mostra a imagem. Então imagino que o sol está bem no meio-dia, né? A sombra que ele fez aqui de percorrendo foi de 5 km. A altura que ele ganhou foi de 1 km. Então ele formou um triângulo retângulo aí, né? A pergunta é: a distância em quilômetros percorrida pelo avião desde a decolagem é... cuidado, tem gente que pode imaginar que ele percorreu 5 km. Não. A distância é esse movimento que ele fez. Vou mudar de cor aqui, ó. É esse movimento que ele fez, o que está em vermelho, tá? Então, eu já percebi que é um triângulo retângulo e aqui é a minha hipotenusa. Se ela é minha hipotenusa, uma coisa eu já posso fazer. Eu vou eliminar 2 alternativas. Por quê? A hipotenusa não é o maior lado do triângulo, então aquele lado vai ser maior do que 5 e maior do que 1. Então ele não pode ser entre 4,1 e 4,2. Não, porque ele é maior do que 5 e maior do que 1. Ele não pode ser entre 4,5 e 5. Por quê? Porque o máximo que ele pode chegar a 5 e o 5 já é o chão. Então ele não pode ser essa alternativa também. Ele vai ser maior que 5. Aqui pode,
porque ele pode ser maior que 5 e menor que 5,1. Tem infinitos números entre esses números, né? E aqui também pode. Então eu fiquei em dúvida entre esses dois. Usando Pitágoras, vamos chamar a diagonal de x. X ao quadrado é igual a hipotenusa, né? De x, o 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1. Então x ao quadrado é igual 25 mais 1, 26. Então x é igual raiz quadrada de 26. Agora eu quero ver. Raiz quadrada de 26 está entre o 5,1 e o 5,0, ou 5,2 e 5,3. Eu vou testar primeiro o 5,1. Eu sei que 5 vezes 5 dá 25. Agora vamos descobrir quantos que dá 5,1 vezes 5,1. Testando, 5,1 vezes 5,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Mais, matei esse daqui, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Somando, 1 mais ninguém, 1. 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 5, 6. 2 mais ninguém, 2. Então ele deu 26,01. Olha que interessante. Então, o 5,1, o 5 ao quadrado chega a 25. O 5,1 chega ao 26,01. Então, o 26,0 está abaixo do 5,1. Então, a alternativa correta é a letra C. Ele está entre os 5 inteiros e não chega no 5,1. Ele fica menor que o 5,1. Então, essa é a resposta. Olha lá. Pelo teorema de Pitágoras, chegaram no raiz quadrada de 26, né? E aqui chegaram no mesmo cálculo que a gente fez. 5,1 elevado ao quadrado é 26,01. Logo, ele é maior que 5 e menor que 5,1. Alternativa correta, letra C. Atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então lá. Espero eu que você já tenha resolvido, agora vamos conferir. Sobre os números racionais e irracionais, podemos afirmar que existem números existem números que são racionais e irracionais ao mesmo tempo. Mentira, né? Porque ou ele é racional ou ele é irracional. Um é o contrário do outro, né? Tanto que, racional e irracional é o que não é racional. Então, isso aqui é falso. Letra B. Tanto dízimas periódicas quanto dízimas não periódicas podem ser representadas na forma de fração. Então, tanto dízimas periódicas quanto dízimas não periódicas podem ser representadas na forma de fração. Bom, dízimas periódicas é o que tem um período, né? E dízimas não periódicas não existe, né? Então, essa aqui é falsa, tá? Professor, ele está dizendo daquelas dízimas, aquele número que repete infinitamente sem um padrão. Mas daí não é feito por forma de uma fração, né? A fração seria um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Ou ele dá um resultado exato, ou ele dá uma dízima periódica. Agora, uma dízima não periódica seria, por exemplo, o valor de π dividido por 2. Ele vai dar um número irracional que não tem período, mas daí não é uma fração, tá? Porque a fração tem que ser representada por números inteiros. Letra C. Somente os números racionais podem ser escritos na forma de fração, com números inteiros, verdade, ou
Decimal exato, verdade, poderia ser 2,5. Aqui número inteiros, por exemplo, poderia ser o 3. Ou dízimas periódicas, por exemplo, 1/3, que dá 0,333 ao infinito. Essa é verdadeira. Letra D. Os números irracionais são somente resultados de raízes não exatas. Bom, tanto que a gente viu raiz não exata que a gente poderia acreditar que era isso. Mas não, né? Temos o número π, temos o número de Euler, temos os números de φ, né? Então temos vários outros números que são irracionais. Então essa aqui também é falsa. Agora continuando. Letra E. Dízimas não periódicas também são números racionais. Mentira, né? Dízimas não periódicas não são números racionais. Quando ela não tem um período é porque ela não é uma dízima, ela é irracional, né? Ela não é representada por uma fração. Então aqui também é falsa. Então a única alternativa que é verdadeira aqui é a letra C. Tranquilo? Olha lá, a letra C mesmo, vamos ver a resolução. A é falsa. Números racionais podem ser escritos na forma de fração, de numerador e denominador inteiros, enquanto racionais e irracionais não dá para fazer em forma de fração. A B. Dízimas não periódicas não podem ser escritos em forma de fração, de numerador e denominador inteiros. Então, como não dá, então não existe uma dízima representada por uma fração que não seja periódica, tá? Todas as dízimas que são representadas por frações são periódicas. A letra C era verdadeira. A D. Há números irracionais como o π, que são resultados da divisão entre a medida do comprimento da circunferência pela medida de seu diâmetro. Nesse caso, divisor ou dividendo é irracional. A letra E também é falsa, porque dízimas periódicas são números irracionais e não podem ser escritas na forma de fração. Então, todo número racional dá para escrever em forma de fração. Como ali não dava, então era falsa. Atividade 5. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá, espero que você já tenha conseguido resolver. Prova paulista adaptada. Observe os seguintes números e vamos lá. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Qual opção identifica números irracionais? Vamos prestar bem atenção, números irracionais. 2,21. Isso aqui é 2 inteiros mais 21/99. Ó, em forma de número misto. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma fração imprópria também, né? Para transformar em fração imprópria, eu pego o 99, mantenho embaixo e faço a parte inteira vezes o denominador mais o numerador, né? E aí, 2 vezes 99 dá 198. Tá? Mais 21, 198 mais 21, 9, 11 foi 1, dá 219. E aí mantive a divisão por 99. Tanto que vamos provar na calculadora lá. 219 dividido por 99 dá 2,21 infinitamente. Então, isso aqui dá para representar por fração, né? Que seria 219,99. E aí eu sei que ele é racional. Porém, eu não precisava nem representar por fração. Toda dízima periódica é racional. Então, o número 1 é racional. Então, eu estou procurando as irracionais. 3,21, 22, 23, não tem. Ah, mas eu sei que o próximo vai ser 2,4, depois 2,5.
você consegue saber, mas não tem como representar em forma de fração. Então essa daqui sim, essa é irracional. Essa aqui sim, tá? Raiz quadrada, a 5 aqui, a 3. Π dividido por 5. Eu vou pegar o número irracional π e vou dividir em 5 partes. Ela vai ser um pedaço de um número irracional. Então continua sendo irracional, tá? Por quê? Para representar. Ah, mas representou em forma de fração, professor. Todo número em forma de fração é um número racional? Não. Todo número em fração com um número inteiro no numerador e um número inteiro no denominador. Nesse caso, o meu numerador é um número irracional. Então ele é irracional. Ah, número 4 é o número de π? Não, não tem os 3 pontinhos, ele não está falando que é π. Como ele terminou aqui, ele não tem os 3 pontinhos, ele é um número racional, ele é um número decimal finito, que tem fim. Aí a forma de fração, você poderia representar ele assim, ó, 3,1416, certo? E aí se divide por 1 inteiro. Você pode pôr 1 aqui, vírgula, e completar com zeros a quantidade de algarismo que tem em cima. E apagar a vírgula. Pronto, achou um número. Se você fizer esse número na calculadora... Cadê a calculadora? Perdi a calculadora. Então, vamos lá, fazendo na calculadora aqui, ó. 3,1416 dividido por 10.000. Quantos que vai dar? Olá, viu? Então ele estava representado em forma de fração, sim. Então ele também é racional. Vou fazer a bolinha no qual é racional. O que é irracional vou escrever embaixo. Raiz quadrada de 2. Ah, toda raiz é irracional. Não é todas. Então raiz quadrada de 4 é 2. É um número exato, é um número natural. Então ele é um número racional. Os únicos números que são irracionais, então, é o 2 e o 3. A alternativa correta, letra B. O 2 e o 3 são números irracionais. Espero que vocês tenham acertado essa questão também. Vamos ver o comentário do material? Olha lá. Número 1 é uma dízima periódica, logo é racional. Número 2 é uma dízima não periódica, não tem um período que se repete. Então, logo ela é irracional. Então, a 2 é irracional. O número π tem a representação decimal infinita, não periódica, logo ela é irracional. E ao dividir por 5, continua sendo irracional. O 4 é um decimal exato, ele tem fim, né? Então logo ele é racional. E raiz quadrada de 4 é 2. Então 2 inteiro é um número racional. Ó, que legal! O material lembrou que o 2 poderia ser representado em forma de fração. 2 inteiro, ou 4 meios, ou 6 terços, né? Tudo isso vai dar o número inteiro 2. Então, portanto, os números irracionais são representados pelo 2 e pelo 3. Alternativa correta, letra B. E agora chegamos à nossa pergunta final. Não tem na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. O número 0,12345 é racional ou irracional? Se você respondeu irracional, você acertou. Não tem um período que se repete. Ah, professor, mas eu consigo saber que o próximo é 7, depois é 8, mas não tem um período. Então ele não é uma dízima periódica, ele é uma dízima não periódica. Então ele é irracional. Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Tchau, tchau.